Oi, gente! Meu nome é Simone. E meu nome é Lourenço. Nós esperamos que vocês estejam bem e seguros em suas casinhas, porque nós iremos lhes contar uma história. Em todo o mundo, sempre foi contada a história dos três porquinhos. Você deve conhecê-la, ou pelo menos acha que conhece. Mas eu vou contar-lhes um segredo. Nem todos conhecem a verdadeira história dos três porquinhos, porque nunca ninguém ouviu a versão do lobo. O nome dele é Alexandre T. Lobo. Ele fala que podem chamar ele de Alex. Ele diz que não sabe como surgiu esse papo de um lobo mau, mas está errado. Talvez seja por causa do tipo de alimentação dos lobos. Eles não têm culpa de gostar de comer bichinhos fofinhos e engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. Se o cheeseburger fosse uma gracinha, com certeza também falariam que você é mau. No tempo do Era Uma Vez, o lobo, Alex, estava fazendo um belo bolo de aniversário para sua amada e querida vozinha. Só que ele estava muito resfriado e não parava de espirrar o tempo todo. Na metade da receita do bolo, não é que acabou o açúcar? Então ele resolveu ir pedir emprestado para o seu vizinho mais próximo. Só que o seu vizinho era um porquinho, que não era nada inteligente. Vocês acreditam que ele tinha construído uma casa inteira de palha? Quem é que com a cabeça no lugar constrói uma casa de palha? Então o lobo chegou lá e quando bateu na porta, a porta caiu. O lobo não era de ir entrando na casa dos outros sem ser convidado. Então começou a chamar: porquinho, porquinho, você está em casa? Mas ninguém respondia. O lobo já estava quase desistindo e indo embora sem o açúcar para o bolo da sua vovozinha. Quando de repente ele sentiu uma vontade louca de espirrar. E o nariz dele começou a coçar. Então ele inflou e bufou e O lobo deu um baita espirro. E com isso, a maldita da casinha de palha desmoronou, desmontou inteirinha. E lá no meio de toda aquela palha estava o coitado do porquinho mortinho da Silva. O lobo viu aquilo e pensou que um presunto em excelente estado não poderia ser desperdiçado, não é? Então ele foi lá e comeu o porquinho. Afinal, se fosse o cheeseburger, ninguém deixaria de comer, não é? Alex estava se sentindo um pouquinho melhor do resfriado, mas ainda não tinha o açúcar para o bolo da sua amada e querida vovozinha. Então, ele resolveu ir pedir emprestado no próximo vizinho. Só que o próximo vizinho também era um porquinho irmão daquele primeiro, mas era um pouco mais esperto. Ele tinha feito uma casa inteira de lenha. O lobo chegou lá e apertou a campainha. Plim plom! Mas o porquinho gritou: vai embora, seu lobo, porque eu estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. O lobo já estava com a mão na maçaneta, quando de repente sentiu uma vontade de espirrar. inflou e bufou e tentou cobrir a boca dele, mas ele soltou um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa daquele sujeito desmoronou inteirinha. E quando a poeira baixou, lá estava o porquinho, no meio de toda a madeira, mortinho da Silva. Palavra de honra do lobo. Na certa, você deve saber que se uma comida fica abandonada ao relento, ela acaba se estragando. Então o lobo fez a única coisa que poderia fazer. Foi lá e nhact, comeu o porquinho novamente. Era como repetir o prato ou jantar 2 vezes. Ele já estava ficando empanturrado, a melhor do resfriado um pouquinho, mas ainda não tinha a sua xícara de açúcar para o bolo da sua amada e querida vovozinha. Então, ele decidiu ir até a casa do próximo vizinho, que também era um porquinho, irmão do primeiro e do segundo. Só que esse deveria ser o gênio da família, porque ele tinha construído uma casa inteira de tijolos. De tijolos. Ninguém respondeu. Ele chamou: senhor porco, o senhor está? E sabe o que ninguém tãozinho atrevido respondeu para ele?
Cai fora daqui, lobo. Não me amole mais. Não vamos acusar o lobo de grosseria, afinal, ele estava pedindo direitinho. Com certeza, o porquinho tinha um baita saco de açúcar na sua casa e não queria emprestar nem um pouquinho para o lobo. Ai, que porquinho, hein? Ai, o lobo já estava desistindo, voltando para sua casa e ao invés do bolo, ia fazer um cartão para sua vovozinha. Foi quando, de repente, ele sentiu novamente aquela vontade e ele inflou e bufou e atchim! Deu um baita espirro. Nesse momento, o porquinho gritou lá de dentro: "E a sua vovozinha que vá às favas?" O lobo era geralmente muito calmo, mas quando ouviu falarem assim da sua vovozinha, ele ficou muito nervoso e começou a inflar, a bufar e a espirrar o tempo todo, correndo pela casa, batendo e tentando entrar na casinha do porquinho. Quando a polícia chegou, o lobo continuava correndo, inflando, bufando e espirrando e fazendo de tudo para entrar na casa do porquinho. O resto é tudo história. Ele teve um azar. Os repórteres descobriram que ele tinha comido os outros 2 porcos e acharam que a história de um doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então exageraram e enfeitaram a história com todo aquele negócio de assoprar, bufar e derrubar a casa. E fizeram dele um lobo mau. E essa é a verdadeira história dos 3 porquinhos. Na verdade, o lobo foi vítima de uma grande armação. Então esse é o livro que tem a verdadeira história dos 3 porquinhos. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Tchau!